Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, a todos aqueles que nos cercam nesse instante. A reflexão da. Primeiro eu quero falar uma coisa: tem muito tempo que eu não vim aqui, eu estava com bastante saudade. Não sei se vocês estavam, mas eu estava com muita saudade. E a reflexão da noite de hoje é uma fala de Emmanuel que ele traz para a gente no Palavra de Vida Eterna, que já é uma fala de Pedro. Para a gente se lembrar, a gente lembra muito das coisas que foram fáceis, né? Ou daquelas que foram dramáticas no Evangelho e na história do cristianismo. E Emmanuel traz para a gente hoje essa interpretação bem simples de uma fala de Pedro que ele mesmo diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa. E aí ele segue, e eu queria ler para vocês esse restinho, porque senão a gente não vai ficar muito claro. Graça e paz lhes sejam multiplicados para aqueles que tenham uma fé valiosa. Essa paz e essa graça vão ser multiplicadas pelo conhecimento de Deus, pelo reconhecimento de um ser supremo e de Jesus, o nosso Senhor. O divino poder de Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelo pleno conhecimento do Evangelho de Jesus. Muito bonito. Então, Pedro traz para a gente essa ideia de que a fé é um caminho, a fé não é uma coisa. Existem pessoas que a gente vê e fala, nossa, fulano tem tanta fé, e a gente admira mesmo, porque tem pessoas que são assim, mas aquilo foi construído, pode até não ter sido nessa vida, pode já vir de outras oportunidades. Mas o fato é que é preciso que a gente entenda a fé como um caminho de elevação espiritual. Porque o conhecimento do Evangelho não faz com que a gente tenha fé. Tem gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, todos os versículos, e aquilo é uma fala decorada, uma fala até aprendida. Existe uma diferença grande entre o que eu conheço e o que eu faço com o que eu conheço. O conhecimento não muda nada em mim. As atitudes que eu tenho a partir do conhecimento adquirido mudam a minha vida. Então, lembrando, o que eu conheço é meu. Inclusive, a gente vê vários monges, várias pessoas que não têm contato com nenhuma civilização, lotados de conhecimento, que também não é sabedoria. Não estou falando que eles não têm sabedoria, não. Estou falando que são coisas diferentes. E o que acontece é que aquilo só surte algum efeito, o que eu conheço só surte algum efeito quando eu coloco aquilo em movimento na minha vida. Então, dessa forma, a gente pode pensar, e o que Emmanuel traz para a gente é justamente isso, o seguinte, era muito mais fácil seguir o Cristo naquela época do que hoje em dia. Isso é o que muitos de nós pensamos. E Emmanuel fala para a gente, não, não é não, mas ele explica. Ele diz o seguinte, quando Jesus arrebanhou, convidou aquelas pessoas que depois se tornariam os apóstolos, a gente sempre sabe dessa informação, mas é preciso que a gente entenda um pouco melhor essa informação. Ele chamou pessoas simples, pescadores. Ah, mas pescador? Então, só porque ele era pescador? Não, não eram todos que eram pescadores, mas muitos eram pescadores. Naquela época, o governo era uma coisa muito difícil, a vida era uma coisa muito difícil. A gente pensar, não tinha higiene nenhuma, as pessoas morriam de qualquer jeito, havia um poder muito grande sobre aqueles que eram os mais fracos, ou os mais pobres, ou os mais doentes. Enfim, eles
todos passaram muita dificuldade. E quando Jesus convidou esses apóstolos para fazer parte do caminho que ele queria deixar para nós, porque inclusive a gente sabe que ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Quando a gente não entende essa colocação de caminho, fica muito difícil, porque a gente acha que não vai dar certo, porque a gente já tinha que estar lá. Mas o que interessa é o caminho. Ah, mas eu tenho 90 anos. O que interessa é o caminho. Eu tenho que continuar caminhando. E esse caminhar, ele é um caminhar assim, ó, com altos e baixíssimos, altos e médios, altos e baixos, altos e baixos. E isso não quer dizer que a gente tem então que não se desculpar em tudo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando ele traz para a gente essa ideia da fé, que vale muito, dessa fé valiosa, é porque justamente é essa fé que vai fazer com que a gente. Olha, a gente falou de conhecimento, a gente vai falar de autoconhecimento, e aí a gente vai chegar um pouquinho mais perto da fé. Ou seja, eu conheço as coisas, as palavras, tudo que Jesus deixou, ele e os seus apóstolos. Eu conheço o caminho. Isso não quer dizer que eu esteja percorrendo o caminho, mas eu conheço o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E por que eu não faço? Não vou dizer que é a primeira das coisas, mas uma das coisas muito fortes é por causa da minha preguiça. A gente chega a usar uma expressão que eu falo assim, vou deixar para outra encarnação, que essa já fiz coisa demais. Pode até ter feito, a gente fez muita coisa, a gente avançou muito para a gente estar aqui hoje. Muito. Tem coisas que há 10 anos atrás eu fazia que hoje nem passa pela minha cabeça, assim como tem coisas que eu não fazia antigamente e eu faço hoje. Isso é evolução, isso é progresso. Desculpa. Então, sabendo desse conhecimento que eu tenho, eu preciso então ser honesto comigo mesmo e partir para o autoconhecimento. Aí você fala, isso é muito difícil. É difícil porque a gente não quer ver, é difícil porque a gente não quer encarar, é difícil porque continua sendo muito mais fácil eu julgar as outras pessoas e dizer, fulano é assim, fulano é assado, nossa, você viu o que fulano fez? E, na verdade, um dos únicos motivos, se não o único motivo da gente estar encarnado no planeta é a nossa evolução. Não tem evolução sem autoconhecimento. Como eu vou melhorar uma coisa em mim que eu não sei que eu tenho? Que eu não sei que é ruim? Que eu não sei que prejudica as pessoas? Que eu não sei que já machucou muita gente? Então eu preciso me conhecer, não preciso contar para ninguém, mas eu preciso estar próxima de mim para que eu então fale, Flávia, você não pode fazer mais isso. Você fez de novo, mas agora não vai dar para você fazer. Aí no outro dia você está toda bacaninha e vai lá e faz de novo. É um processo. E o que isso tem a ver com fé? Isso tem a ver com o caminho que eu estou trilhando. Toda vez que eu entendo e que eu aceito, que é o mais difícil. Entender é uma coisa mental, a gente consegue, é uma coisa intelectual, alguém explica pra gente, fica mais explicadinho. Mas toda vez que eu aceito as coisas que me acontecem na vida, eu estou acreditando na misericórdia divina, de bom e de ruim. E estou aceitando com o meu coração aquilo. Tá vendo como é difícil ter fé? A fé é muito fácil quando está tudo bem. É muito fácil quando está tudo bem. Então, é preciso que a gente reeduque os nossos ímpetos, a nossa fala, os nossos gestos, o nosso comportamento. Só eu posso fazer isso. Eu brinco que é uma comparação bem simples, mas é uma comparação real. Entendedores entenderão. Vamos supor que a gente esteja querendo emagrecer. E aí a gente compra um monte de negócio de zero, diet, não sei se estou falando bobagem, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí compra esteira, compra um monte de peso, compra um monte de coisa, roupa de ginástica, tênis novo. Tudo isso para me dar ânimo, para me dar força.
E se eu não subir na esteira? E se eu não pegar os pezinhos? E se eu, sabendo de tudo que eu preciso fazer, não fizer? Eu vou emagrecer? Não. E se eu, sabendo tudo que eu tenho que não é bom, meus pensamentos que são ruins, a minha inveja, a minha mentira, as minhas traições, as coisas que eu falo, mas é mentira, como eu estrago relações falando X ou não falando nada que eu deveria falar, e eu conhecendo tudo de ruim que eu tenho e sabendo tudo o que eu tenho que fazer. Se eu não fizer uma forcinha ou uma forçona, porque tem coisas que tem que fazer muito esforço, eu não mudo nada. Eu continuo fazendo o papel de vítima e achando que o mundo está contra mim. Nesse momento que a gente está vivendo no planeta, isso se torna praticamente impossível. Essa ideia de colocar a culpa nos outros, de ser sempre vítima e de não conseguir fazer nada, ela cai por terra se a gente não tinha outras, mas nesse estudo, nessa frase, nesse texto de Emmanuel, do capítulo 154, isso acaba. Porque ele já falou lá em cima que nós temos tudo o que nós precisamos para resolver as coisas da nossa vida. E toda vez que a gente se depara com uma situação, qualquer que seja ela, familiar, financeira, emocional, do jeito que for, que a gente não sabe como resolver, olha como uma coisa interessante. A gente busca soluções em outras pessoas, ajudas, ou lê alguma coisa, ou então raciocine e pensa, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu falar desse jeito, e se eu falar do outro? O que a gente está fazendo aqui? A gente está expandindo a nossa mente, a nossa emoção e o nosso coração. Isso é evolução. Isso é evolução. Então, nós que achamos que a vida era mais fácil, para quem podia tocar Jesus, né, para quem estava do lado, almoçava com Jesus, jantava com Jesus, via Jesus o tempo inteiro, a gente pensa assim, gente, se eles tiveram essa dificuldade toda, imagina a gente que não está vendo. Então, para eles era muito mais fácil. E Emmanuel traz para a gente novamente a informação de que não era mais fácil, porque nunca foi sobre Jesus. Nunca foi sobre Jesus estar vivo em pessoa, em carne, ou Jesus ser hoje para nós um ser, como a gente chama, um ser espiritual. Nunca foi sobre Jesus. Sempre foi sobre nós. Tanto é que quando ele já crucificado, já dado como morto, volta quando os apóstolos estão juntos, na verdade não, quando ele aparece para alguns apóstolos e eles contam para Tomé que Jesus esteve lá e que era Jesus, ele fala: não acredito. E aí Jesus tem que aparecer, tem não, mas aparece de novo para que Tomé então toque as chagas de Jesus e diga: oh, não é que era verdade? Então, quando a gente fala que nunca foi sobre Jesus, sempre foi sobre nós, sobre a nossa dificuldade de crer, sobre a nossa prepotência de achar que nós somos muito poderosos e a gente resolve tudo e a gente faz tudo. E muitas vezes a gente faz um monte de coisa, mas só quando a gente sai da frente é que a coisa acontece. E aí a gente fala assim, essa entrega, muitas vezes, não é por fé, é por desespero, é porque não tem mais alternativa. Então, esse caminho de construção de uma fé real é muito difícil. Eu caracterizo isso como uma das coisas mais difíceis que o Cristo deixou para nós. Porque, como a gente estava falando, quando está tudo bonitinho, é muito fácil. Fulano tem tanta fé, ah lá, vai no centro espírita, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fulano sumiu. O que aconteceu? Está doente. Ou separou-se. Ou aconteceu uma tragédia na vida dele. A nossa vida, ela aqui no planeta, não é uma vida fácil. Inclusive, não é uma vida fácil nem daquelas pessoas que a gente olha no Instagram e acha que a vida é fácil. Tem momentos que são bons,
Tem momentos que são ótimos, mas é na vida de todo mundo que sabe apreciar esses momentos. Tem momentos que são dureza, que a gente fala, não sei como é que eu vou sair daqui, desse lugar, dessa coisa, dessa situação. Mas também passa. Também passa. Porque é preciso que a gente tenha um respiro, né? Para poder continuar levando. E muitas das coisas que nos acontecem, que a gente coloca como culpa dos outros, não são. São a nossa incapacidade de lidar com essas coisas. Eu diria mais, são a nossa falta de maturidade. Vamos falar uma palavra logo para acabar com isso de uma vez. É a nossa criancice. É o nosso mimimi. É o nosso fulano não fez isso para mim, fulano não fez aquilo para mim. Isso demonstra a nossa falta de capacidade de lidar com as coisas e, muito pior, a falta de condição que a gente está tendo de enxergar as minhas dificuldades, de enxergar as minhas bobeiras, de enxergar como eu estou deixando minha vida passar, fazendo birrinha para a vida. A vida não quer saber se eu estou achando bonito ou feio. A vida não quer saber se eu estou fazendo birrinha. Ela vai passar. Ela vai continuar. Goste eu ou não, esteja eu preparada ou não. Então é preciso que, diante desse momento que a gente está vivendo, que é um momento complicado, não estou falando nada de eleição, tá? Estou falando de pós-pandemia, do que ficou para a gente lidar, de como a gente vai lidar com pessoas, com situações, com tudo isso. Então, esse momento que a gente está passando é um momento de muito esforço. Eu não sei se vocês já repararam que pequenas coisas que a gente fazia com muita naturalidade, hoje a gente está tendo que se esforçar para que elas aconteçam. Eu não estou falando de lavar roupa. Eu estou falando de vontade de viver. De vontade de fazer as coisas darem certo quando elas não estão dando certo. É disso que eu estou falando. E se vocês acham que isso é uma particularidade da vida de vocês, tenham certeza de que não é. Todos nós, dizendo ou não dizendo, falando sobre isso ou não, estamos vivendo momentos difíceis. Difíceis. E para isso é preciso ter muita fé. Olha como a coisa é interessante. São momentos super delicados e difíceis. E é justamente nesses momentos que já são difíceis é que eu tenho que exercitar, me educar e mexer em mim para que a minha fé consiga passar por isso tudo e me dar esperança. Porque fé não é esperança, fé não é crer. Além de várias outras coisas, para mim a principal fé é entrega. É quando eu agradeço antecipadamente por tudo que Deus está fazendo na minha vida e na vida daqueles que a gente ama. Aí é que mora a dificuldade. Porque eu estou agradecendo pelo que eu não sei. E o que a gente faz na nossa vida? A gente quer controlar tudo. Tudo. A gente quer ter o controle de tudo. E, na verdade, a gente não tem controle de nada. Absolutamente nada. A gente pode estar aqui com o telefone desligado e saiu ali e a nossa vida mudou totalmente. Então, essa colocação de Emmanuel de que a gente tem as condições, a gente já tem. Se a gente pensar em Pedro, foi conhecido como o apóstolo medroso. Ele tinha medo de tudo. Ele era um cara super pobre, como todos eles. Ele tinha obrigações com a família, ele tinha que levar comida para casa. Ele morava numa aldeia muito pobre, mas ele foi seguir Jesus. Isso fez dele um cara bacana, um cara assim super tranquilo, que não aconteceu problema nenhum com ele, absolutamente. Absolutamente. Foram os que deram os maiores testemunhos para continuar no caminho do cristianismo. E se a gente pegar aquela situação que Pedro nega Jesus 3 vezes, né? Que Jesus fala para ele: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Que isso, mestre? Nunca!
E assim foi feito. Ele negou 3 vezes. Por quê? Porque ele teve medo. Se chegarem aqui e falarem, gente, quem acredita em Jesus, levanta a mão. Quem acredita vai morrer aqui agora. Ninguém vai levantar a mão, não. Ainda vai pedir, Jesus, me perdoa, eu acredito, mas eu não posso dizer que eu acredito, porque senão eles vão me matar aqui agora. Nós somos assim. Pedro é um retrato da gente. E quando a gente fala que Pedro era pobre, por que a gente fala que Pedro era pobre? Porque o status de uma pessoa, e isso foi demonstrado bem claramente pela escolha dos apóstolos, não torna essa pessoa mais próxima de Jesus. Antigamente, lá atrás, os sacerdotes, que eram pessoas, manipulando pessoas, se colocavam como os grandes intelectuais e sabedores de todas as verdades. Conversa fiada. Nada disso era verdade, mas havia um poder muito grande na igreja. Não estou falando mal da igreja naquela época, mas a verdade é essa. Então os sacerdotes sabiam de tudo, julgavam tudo. E hoje a gente sabe que o conhecimento sem atitude, o dinheiro sem uma atitude correta, a pobreza sem uma atitude correta, nada disso nos chega, não faz chegar mais perto do Evangelho, mais perto de Jesus, mais perto da verdade. Não. Isso são características que a gente está vivendo nesse momento, nesse processo encarnatório e ponto. E o que a gente tem que ver é o que a gente faz com isso. Uma das coisas que Emmanuel traz para a gente é que Pedro e todos os apóstolos, assim como nós, eles são submetidos a tentações. A gente sempre acha que tentação é uma coisa, um diabinho que vem lá de fora e fica falando as coisas para mim, para eu não fazer, ou para eu fazer. Então, eu gosto de dar esse exemplo. Tem uma nota, eu saio daqui e tem uma nota de R$ 100 aqui em cima. Alguns de nós vai falar, gente, tem essa nota de R$ 100, vou entregar para o coordenador e o coordenador dá uma providência e vai embora, ponto final. Outros de nós vão ficar assim, gente, mas ninguém está vendo. Se eu deixar cair essa pasta aqui, ó, num minutinho, R$ 100, ah, mas isso não está certo. Eu estou no centro espírita e vou fazer uma coisa dessa. Mas existe uma tentação de eu fazer uma coisa que eu sei que está errada. Em qualquer aspecto. Então quer dizer que as coisas estão me tentando? Não! Eu que sou tentada. Eu que tenho uma tendência que não está firme e que me faz balançar para um lado e balançar para o outro. Porque coisas que em nós já estão firmes, a gente não tem nenhum tipo de tentação. Se você não é uma pessoa dada a mentiras, se alguém te pergunta, você falou isso? Você vai dizer, falei. E uma outra coisa que Emmanuel traz para a gente é que, além das tentações, existem em nós as vacilações. A gente vacila demais, a gente tem preguiça demais, a gente tem, na nossa cabeça, poder demais. Então, essa coisa de vacilar, Pedro, André, Tomé, todos que foram contemporâneos de Jesus, nós nem estamos falando de Paulo, que veio depois. Vocês acham que eles viviam como? Morrendo de medo de ser pegos. Tinha momentos que eles estavam tranquilos, a gente vê isso nos filmes e tal. Mas a vida deles era fugir e pregar. Fugir e pregar. Pensa na força que essas criaturas tiveram que ter. Muito diferente do que a gente imagina, que eles eram próximos de Jesus, então estavam protegidos. Jesus quis, através deles, mostrar para a gente que cada um deles, de alguma forma, ou de várias formas, é para nós um retratinho do que a gente é. Isso é ruim ou é bom? Nem ruim nem bom. Isso é para mostrar que a gente também consegue. Isso é para mostrar que a gente não precisa ser crucificado de cabeça para baixo como Pedro foi. Mas que a gente vai ter que passar uns perrenguezinhos se a gente quiser melhorar. Se a gente quiser melhorar. Mas e se a gente não quiser melhorar? Os perrengues vão vir do mesmo jeito, porque é para isso que a gente está aqui. Ou pelo amor ou pela dor. Aí a gente pensa assim, nossa, mas isso não é justo, né, gente? Não, não é. Não é justo a gente jogar nossa encarnação fora, sendo que teve muita gente que queria estar no meu lugar aqui e não deu. Não deu. Vim eu no lugar desses espíritos. Então, nenhum dos apóstolos foi poupado.
e nem nós. É fato dizer que a misericórdia divina, que a gente não tem ideia do que seja, ela nos livra, ela nos dá tanta condição, além das que a gente tem, de viver nesse planeta. Já pensaram nisso? Às vezes a gente pede umas bobagens para a espiritualidade, ela dá. Porque isso vai facilitar a minha vida de alguma forma. Porém, se quando eu fizer aquele pedido de uma coisa que, assim, em âmbito espiritual forte, seria considerado uma bobagem. Mas quando a gente quando nos é concedido aquela coisa simples, aquela coisa material mesmo que a gente estava querendo, quando a gente não enxerga o poder que tem ali, porque aquilo é mais um instrumento para eu trabalhar em mim, aquilo de uma forma ou de outra se torna um estorvo ou nos é retirado. Pode reparar. Porque aquilo nos foi dado como acréscimo de misericórdia. E se a gente não valoriza, a gente não merece ter. A gente não fala isso com os nossos filhos? Não fala com você? Se você não cuidar, eu não vou te dar mais isso assim, assim. Se você não valorizar, eu não vou fazer isso. Se você não está cuidando das suas coisas, assim somos nós. Se a gente não cuida desse caminho que foi dado para a gente, dessa forma de viver que foi dado para a gente, e desse corpo físico que tem um prazo de validade para estar aqui no planeta, a gente não sabe qual o prazo de validade, mas que já está indo já. Do dia que a gente nasce, já está contando. Só que a gente não sabe. Estava até escrito aqui num dos slides que a gente não precisa viver como se a gente fosse desencarnar todos os dias, mas é preciso lembrar que não tem ninguém eterno. Aqui não. É difícil lidar com isso, né? Eu acho. Mas eu penso nisso todo dia, mas mesmo assim eu sinto que às vezes não dá. Eu queria ter feito melhor, mas não consegui. E o pior, a maioria das vezes, foi por preguiça. A gente tem que ficar muito atento, muito atento. Então, como a gente estava falando do emagrecimento, a gente deve entender que tudo nos é dado. Tudo. Se eu estiver mal, eu posso pegar meu telefone, ver uma palestra, se não tiver internet, eu tenho um livro, tenho uma pessoa que deixa para mim na porta, seja de que religião for, sementes de esperança, né, para a gente ficar bem. Mas se eu não abrir o livro, se eu não ligar o computador, se eu não escolher no YouTube uma palestra, não vai adiantar nada. Então, todas as coisas nos são dadas para que a gente cresça, para que a gente entenda que tem certas atitudes, certos hábitos e certos comportamentos nossos que não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido. Então, eu preciso me livrar deles. Ah, mas é difícil, claro. Se fosse fácil, eu já tinha me livrado. Não é verdade? Então, continuando aqui, esse mesmo Pedro que teve esse medo, a gente pode enxergar ele como o grande divulgador, na época de Jesus, da doutrina cristã. Depois a gente tem Paulo, que vem num outro momento e faz e continua essa propagação. Nós não estamos falando de outros apóstolos, nós estamos falando de Pedro. Independente do que os outros trabalharam, muita gente trabalhou em prol da gente estar aqui hoje conversando sobre o Cristo. E o que a gente está querendo dizer com isso? Que ele virou santo? Virou. Mas ele virou um ser transformado. Mais do que ter o nome, a categoria, a qualidade de santo, ou do que a gente queira colocar, ele virou um ser transformado. E ele fala numa das frases aqui, ele fala que poucos, fica até parecendo um pouco de arrogância dele, poucos terão sido tão mexidos como ele foi. Quer dizer, é preciso ter muita humildade até para você reconhecer isso, né? Como eu fiz coisa errada, como eu tive situações difíceis para lidar, como eu não lidei com determinadas coisas como deveria ter lidado. Então, quando a gente fala isso, a gente entende que
A espiritualidade sabe, gente, a quantidade de bobagem que a gente fez hoje. Não precisa ir um ano passado, não. Nem no tempo que eu estou vivendo no planeta, a quantidade de coisas que eu fiz hoje que eu podia ter pensado, poxa, é possível. E uma coisa muito interessante que ele traz aqui pra gente é que toda vez que Pedro percebeu que ele errou, às vezes a gente não percebe, às vezes alguém fala pra gente, não importa. A partir do momento que você reconhece aquilo como uma coisa ruim, tá valendo. E ele traz pra gente o seguinte, que Pedro, sempre que ele via que ele estava errando, que ele estava tendo uma conduta ruim, ele procurava se corrigir e seguia adiante no desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas. Olha como isso é difícil. Porque quando uma coisa acontece com a gente que é ruim, ou que não tá bom, a gente fica cansado, a gente liga para fulano, ou a gente se joga na cama, ou a gente fala assim, eu vou beber. E o que a espiritualidade traz para a gente? Independente de qualquer coisa, continue desempenhando, continue fazendo as obrigações que você tem, que foram dadas para você. A gente tem filho, não está com vontade de cuidar naquela hora porque está cansado, está querendo dormir, o filho não dorme. Aquela é uma atribuição que foi dada para nós. Tudo nessa vida tem situações boas e situações ruins. Os próprios filhos, às vezes, não estão com vontade de ficar conversando com a gente. A gente fica, filhinho, conta pra mamãe, conta pra papai. E o filhinho não quer contar nada, o filhinho não quer conversar. Então, é preciso que a gente coloque na nossa vida a palavra esforço. É preciso que a gente entenda que se a gente quiser fazer alguma coisa por amor a nós mesmos e a nossa trajetória aqui no planeta, a gente vai ter que trabalhar. A gente vai ter que se esforçar. Porque a gente recebe muito mais do que a gente precisa e infinitamente mais do que a gente merece. Se a gente fosse medir o que a gente faz de bom para as pessoas e o que a gente recebe de bom da espiritualidade, não ia ficar bom para nós. Então, a gente tem que enxergar isso também, porque muitas vezes a gente acha que tudo faz parte da paisagem e que está faltando. Não está faltando nada. O que está faltando é eu ser grato. Ser grato é observar, enxergar a graça. Agradecer é deixar e perceber a graça descer. Se a gente tiver coragem, a gente senta hoje na nossa casa e fala: como eu sou abençoado, meu Deus! E lista, e faz uma lista. Vai esquecer um monte, mas não tem importância. Vai esquecer um monte. Sem gratidão, a energia não move, não se move, ela não gira, ela fica parada. Porque quando eu não sou grato, quando eu não enxergo as coisas que eu tenho, por mais difícil que esteja aparentemente a minha vida, eu não reconheço a graça, eu não reconheço as bênçãos do Senhor da vida. E o oposto disso é justamente o orgulho e a vaidade, que me diz: você merece mais. Você não merecia passar por isso. Nossa, que absurdo. Sempre tem um filho de Deus para falar isso para a gente, e se não tem, a gente pensa do mesmo jeito. Então, gente, para terminar, porque eu sei que meu tempo já se acabou, a evolução só vai acontecer através do meu autoconhecimento e da minha reeducação. Eu preciso educar meus pensamentos. Eu preciso me livrar de pensar coisa ruim. Eu preciso parar de assistir filme ruim, assistir coisas que me deixem para baixo, assistir esses negócios de tragédia, de coisa que aparece no WhatsApp. Que é isso? Onde que a nossa mente está vibrando? Como eu quero dormir em paz? Como eu quero ter um dia bom? Se eu não edifico a minha mente, o meu coração, não vai ter. E a fé, ela é um objetivo.
a gente não consegue ter isso agora. A gente está caminhando para ter. A gente já tem um pouquinho, mas a fé é crer incondicionalmente, é entregar. Por isso que eu acho que a gente tem só um pouquinho. E por isso que Jesus falou que se a gente tivesse do tamanho de um grão, se a gente tivesse do tamanho de um grão de mostarda, a gente estava muito feliz. Ou seja, a nossa fé é muito pequena, mas a gente está no processo. Que Jesus nos dê força e coragem. E eu agradeço a vocês pela atenção na noite de hoje. Muito obrigada.